Olá, boa noite. Acho que agora estamos ao vivo. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Nós vamos hoje falar então sobre os protocolos de estimulação ovariana e como a gente pode fazer para maximizar as nossas chances de sucesso. Então vamos falar sobre os possíveis protocolos que a gente pode usar e também comentar um pouquinho sobre as más respondedoras, que é o principal grupo que é mais difícil, né? Porque aquelas que vão responder bem, a gente não tem tanta dificuldade. O mais complicado é aquelas pacientes que têm baixa reserva ovariana e vão ter uma chance menor de resposta. Então, basicamente, quando a gente fala de estimulação ovariana, a gente está falando de 3 tipos de medicação. As medicações que vão estimular o crescimento folicular propriamente dito, que é o FSH ou LH, que pode ser tanto recombinante quanto as medicações urinárias. As medicações que vão bloquear o pico do LH, impedindo a ovulação precoce da paciente, porque na fertilização in vitro a gente não quer que ela ovule antes da captação dos óvulos. E as medicações que vão fazer a maturação desses folículos, que é o que a gente chama de trigger, que são o Ovidrel, o Choriomon ou os agonistas do GnRH, tá? Sempre que a gente faz um tratamento de fertilização in vitro, a indução da ovulação é muito importante. Então, quando começou há mais de 40 anos atrás a fertilização, os primeiros ciclos foram feitos com ciclos naturais, utilizando a própria ovulação da paciente. Mas quando a gente começou a induzir a ovulação, foi observado que as chances são muito maiores e até hoje a nossa taxa de sucesso está muito associada à quantidade de óvulos captados. A gente sabe que quanto mais óvulos captados, maior é a formação dos embriões e maior a chance da gente ter um embrião euploide, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os protocolos para a gente conseguir o nosso objetivo, que é, na maioria das vezes, conseguir o maior número de óvulos, evitando o risco que é o hiperestímulo. Então, ter uma maior eficiência sem chegar no momento de risco, que é o hiperestímulo ovariano, né, Rogério? Então, assim, começando assim, que a gente tem que definir, antes de mais nada, num protocolo, se vai ser um protocolo longo ou se vai ser um protocolo curto. Protocolo longo é quando a gente usa, inicialmente a gente bloqueia os ovários, para depois então dar medicações para estimular os ovários. Esse bloqueio é feito com o que a gente chama de agonista do GnRH, o mais comum é o Lupron, mas a gente também pode usar o Donapeptil. E geralmente a gente usa a partir do 21º dia do ciclo anterior, até a paciente menstruar. Quando a paciente menstrua, normalmente a gente reduz a dose e daí começa a estimulação ovariana. Qual é a grande vantagem desse protocolo? A grande vantagem é que a gente não tem a obrigação de começar no 2º e 3º dia. Caso o paciente não consiga vir fazer o ultrassom no 2º ou 3º dia da menstruação, ela vir no 4º, vir no 5º, não tem problema a gente adiar esse começo. E geralmente os folículos crescem mais rápido. Mais rápido não, mais homogêneos. Né? Então, mais sincronizados. Exatamente. Né? Quando alguma paciente num ciclo que tenha feito folículos muito grandes e outros muito pequenos e fica difícil às vezes a gente definir a coleta, essa seria uma boa opção. Hoje em dia, a maioria dos casos, a gente faz o protocolo curto, que é quando a paciente menstrua, começa a estimulação, quando os maiores folículos estão em torno de 14, que é ali pelo 6º dia, geralmente, a gente então inicia o antagonista do GnRH. Hoje também tem um outro protocolo curto, que na verdade a gente não usa esse antagonista, porque ele é uma medicação injetável, que é você usar uma progesterona, e daí tem vários tipos de progesterona, pode ser a Provera, pode ser o Dufaston, pode ser até desogestrel também, né, que é usado como anticoncepcional. Você vai usar junto desde o início da estimulação ovariana. Para bloquear esse pico, né? Lembrando que quando a gente usa progesterona, é casos que a gente realmente não vai transferir. A grande vantagem, na verdade, de ciclos de antagonista em relação ao ciclo do Lupron-Donapeptil, protocolo longo, além do fato, né, de ser menos picadas, né, ser um ciclo mais curto, tem a vantagem de que a gente, no final, quando a gente tem que fazer a medicação para fazer a maturação dos óvulos, a gente não precisa usar o HCG, que era o que a gente sempre usava no passado, que é quem desencadeia um quadro grave, que é a síndrome da hiperestimulação ovariana.
Então, nesse caso, a gente usa um agonista do GnRH, geralmente o Donapeptil ou o Lupron, na hora no final, para fazer a maturação dos óvulos. Nesses casos também não dá para transferir nesse ciclo, mas em casos que a paciente tem muitos óvulos, praticamente não tem o risco de hiperestímulo com esse protocolo. Acho que é importante a gente falar, então, o que faz a gente definir qual protocolo que a gente vai usar, então, antes de tudo. Então, tem algumas questões que são essenciais. A idade da paciente interfere muito na definição de que dose a gente vai usar, de que medicação a gente vai utilizar. O peso também interfere bastante, principalmente o índice de massa corpórea, a relação do peso pela altura. A reserva ovariana, que a gente avalia tanto pelo antimileriano quanto pela contagem dos folículos pré-antrais. E se ela já teve histórico de um tratamento anterior. Isso acaba nos ajudando muito. Se ela foi bem com uma medicação, a gente pode pensar em manter a mesma medicação. Se ela teve uma resposta que não foi tão bem, a gente vai pensar em uma outra dose, em uma outra medicação. Não tem receita de bolo, né? A gente precisa conhecer todas as medicações disponíveis no mercado, saber trabalhar com elas e a gente consegue misturar. Então, às vezes, usa um medicamento só com FSH puro, no meio da indução entra com LH e assim a gente vai fazendo, é bastante individualizado. Não tem muito como a gente falar, para você o melhor é isso, né? A tendência é a gente sempre começar com uma dose de média para mais alta, principalmente nas pacientes que têm uma boa reserva ovariana, porque a gente sabe que quanto mais a gente estimular, mais óvulos ela vai ter, isso vai ser melhor, tá? E fazer os protocolos com menor dosagem para aquelas pacientes que a gente já sabe que tem uma reserva mais baixa, que não responderam bem, mesmo usando doses mais altas, e aí a gente vai pro que a gente chama de mini-FIV, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente podia entrar mais a fundo. Só lembrando assim, que a gente falou dos bloqueios, e depois tem as medicações que tem que ter FSH para estimular os ovários. Existem várias, algumas é junto com o FSH com LH, outras são só FSH, e como a Paula disse, algumas são urinárias, ou seja, é extraído da urina na hora do processo que faz, e tem outros que é feito por tecnologia de DNA recombinante. O que é importante saber que não existe uma medicação melhor que a outra. A gente tem vários estudos que comparam as medicações e grande parte dos estudos vão dizer o quê? Que as duas, em geral, os resultados vão ser semelhantes. Mas existe algumas pacientes que respondem melhor com uma medicação e outras que respondem melhor com outra. Por isso que é importante a gente saber o que ela já fez de medicação no passado e como foi a resposta e saber tudo isso que a Paula disse, a gente conhecer bem a paciente, né? Para então a gente definir um protocolo. Em alguns casos a gente pode até pesquisar, existem algumas pacientes que têm um polimorfismo no receptor do FSH. Até isso me mandaram uma pergunta, assim, é importante o polimorfismo do receptor do FSH? A gente não pede para todo mundo, ele não é um exame obrigatório, tá? Mas eu acho que ele tem uma boa indicação naquelas pacientes que a gente esperava ter uma boa resposta e de repente a gente induziu, ela tinha um antimileriano bom, tinha uma boa contagem de pré-antrais e ela não respondeu bem à medicação. Talvez essa seja uma das maiores indicações de realizar o exame, porque às vezes aquela paciente responde diferente às gonadotrofinas, tá? Não é errado você pedir antes de começar um estímulo, mas como é um exame que os convênios ainda não cobrem, não é um exame de rotina, a gente acaba deixando para casos que tiveram alguma falha em induções anteriores, tá? E o que vai dizer esse exame? Na verdade, ele vai ver vai fazer uma análise genética do teu receptor de FSH e vai ver que algumas pessoas, dependendo de como é esse receptor de FSH, eles respondem melhor com as medicações urinárias. Outros vão dizer que vai responder melhor com a medicação recombinante e algumas vezes que tanto faz usar uma ou outra. Então, considerando que todas são eficazes, se a gente tem esse exame a mais, a gente pode então dar prioridade para a gonadotrofina, que o ovário é mais suscetível. Então, assim, basicamente, na grande maioria dos casos, o protocolo que a gente usa é com os antagonistas, tá? Uma paciente perguntou aqui se existe um protocolo especial para quem tem endometriose. Na endometriose, se a gente estiver pensando em coletar e transferir no mesmo ciclo, né? A gente pode fazer um bloqueio com um
protocolo mais longo, pensando em bloquear essa endometriose, e aí usar os agonistas. Mas na grande maioria das vezes a nossa escolha é o protocolo com antagonista, por ser um ciclo mais curto, aquilo que o Dr. Rogério estava falando. Tá? Até assim, como a endometriose tem estudos que mostram que você bloquear os ovários e bloquear os hormônios da paciente alguns meses antes da transferência, principalmente se tiver adenomiose, que seria a endometriose na parede do útero, então, normalmente, e você bloquear muito tempo, você pode prejudicar a resposta ovariana. Então, o que a gente faz? Estimula com qualquer protocolo, daí de acordo com cada caso, congela os embriões e daí a gente faz um bloqueio com agonista, daí de depósito, já um bloqueio mais pesado dos ovários, daí na hora de 3 meses antes de transferir, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter essa indução da ovulação, o bloqueio do pico do LH e a maturação, tá? Quais seriam, então, os protocolos alternativos? Para começar a falar da mini-FIV, tá? O que é a mini-FIV? Às vezes, muitas pacientes vêm falar, eu quero fazer mini-FIV porque eu vi que tem um custo menor no tratamento e eu queria fazer esse tipo de tratamento, tá? A mini-FIV, basicamente, é a gente usar uma quantidade menor de medicações do que numa indução convencional, tá? Quem começou a realizar a mini-FIV foi um grupo na China, e o protocolo clássico que ele usava o citrato de clomifeno, que é uma medicação via oral de baixo custo, e em dias alternados ele começava com uma menotropina, tá? Em dose baixa, então 150 unidades, dia sim, dia não. Isso faz com que a paciente use muito menos medicações, ele tem menos picadas, tá? Só que a gente consegue com a mini-FIV uma média de uns 3 a 5 óvulos, não mais do que isso. Então ela é mais barata, só que às vezes este mais barato não compensa para uma paciente que tem uma boa reserva ovariana. Às vezes uma paciente que numa indução conseguiria 10, 15 óvulos, se eu fizer com essa dosagem de medicação, se eu fizer a mini-FIV, ela vai ter 3, 5 óvulos e lá no final vai ter. Acho que perdemos um pouquinho, mas acho que não foi muito tempo. Então, para quem que a mini-FIV eu acho que tem uma importante indicação? Para aquelas pacientes que, mesmo eu fazendo um estímulo com uma alta dose de medicação, elas produziram 3 a 5 óvulos. Então, ou menos que isso, 1, 2 óvulos. Então, eu fazendo com uma dose menor de medicação, além dessa paciente gastar menos, a gente vai estar tendo um menor número de picadas. E muitas vezes os óvulos que a gente vai coletar são de melhor qualidade. O que esse grupo chinês tentou demonstrar, realizando a mini-FIV, é que às vezes altas doses de medicação em pacientes que têm uma baixa reserva ovariana podem ser prejudiciais à qualidade desse óvulo. E talvez a gente induzindo menos, a gente consiga coletar menos óvulos, mais óvulos com uma melhor qualidade. Com certeza, num ciclo natural, onde o nosso ovário faz a seleção de qual folículo vai crescer, aquele folículo, aquele óvulo, que é o ócito que é liberado, é um ócito de melhor qualidade. Então, quando a gente faz a mini-FIV, a gente está pensando nisso, em diminuir a quantidade, mas melhorar a qualidade. Só que não é para todo mundo, né, Rogério? Mas assim, antigamente, quando surgiu o mini-FIV, tinha muito um conceito que algumas pessoas defendiam de que às vezes você tem muitos óvulos, você aumentava a porcentagem de óvulos alterados. E hoje a gente já viu que não. Porcentagem de embriões alterados, porcentagem tudo é igual, independente do número de óvulos. Se a porcentagem é igual, quanto mais óvulos você tem, mais chance de ter um embrião. A vitrificação era muito pior também, a nossa taxa de congelado era diferente do que a gente tem atualmente. Mas acho que é um protocolo possível, sim. Aqui no IPJ a gente faz uma mini-FIV modificada, não é o mesmo protocolo, só com o clomifeno e com o FSH a menotropina em dias alternados, né? A gente tem uma mini-FIV alternativa que a gente usa ou com letrozol ou com o menopur todos os dias, tá? E a desvantagem da mini-FIV é que quando a gente usa o clomifeno, a gente não pode transferir no mesmo ciclo, então acaba tendo um custo menor na indução, mas tem o custo do congelamento, né? E o citrato de clomifeno até tem uma função de diminuir, de reduzir esse pico de LH, a gente nem precisaria usar o antagonista também. Então, é um ciclo que gasta muito menos com medicação mesmo. Existe a opção também de usar o letrozol, que é outra medicação via oral associada ao mini-FIV, que não teria problema transferir.
Já duas pessoas estão perguntando do protocolo do Duostin. Uma paciente falou, tem uma reserva baixa, 0,69 de antimileriano. Lembrando que antimileriano abaixo de 1 é considerado uma baixa reserva, ou seja, tem uma chance de ter menos de 3 óvulos numa estimulação ovariana. Então tem essa baixa reserva e ela pergunta, seria um bom o Duostin ou ir para a ovodoação? O Duostin é excelente exatamente para esse tipo de paciente, pacientes que têm uma baixa reserva ovariana. O que é o protocolo do Duostin? Que hoje em dia tem muito se falado, é um protocolo que eu particularmente gosto muito e a gente tem feito bastante e os resultados são muito bons. O Duostin seria basicamente você faz uma estimulação ovariana normal, coletou os óvulos, 5 dias depois da coleta, você já inicia um novo protocolo de estimulação ovariana. Isso surgiu por quê? Porque viu que tem várias ondas de FSH que vão acontecendo e vão recrutando novos folículos. E às vezes quando você você marca a coleta, você vê que surgiram vários folículos antrais pequenos, que não adianta você tentar colher, porque vão vir óvulos imaturos, e às vezes você nem tinha tudo isso de folículo antral quando você fez a primeira vez. Então, avaliando vários estudos, eles mostram que é similar às vezes, mas tem muitas vezes que na segunda coleta vai melhor que a primeira. Também acredita-se que esse pico hormonal que tem pode ir já estimulando os folículos que não estão em crescimento. Porque a gente considera que o FSH ele vai agir nos folículos que estão já pelo menos de 2 milímetros. Mas ele também pode estimular folículos menores. Então eles podem ir recrutando mais. E o protocolo do Duostin, então, principalmente para uma paciente que vai ter pouco óvulo na primeira vez, além do fato de na segunda vez ter uma tendência de ter mais óvulos, ela faz, num curto período, já consegue fazer 2 coletas de óvulos sem precisar esperar menstruar, começar de novo, emendando uma no outro. Então, num curto período de tempo, a gente consegue um número maior de óvulos e, com isso, um número melhor de embriões. Paciente com baixa reserva é uma excelente opção. Muitas vezes a segunda coleta tem mais... Porque quando é muito na primeira vez, primeiro que não tem necessidade de fazer uma segunda coleta. Segundo que o ovário fica muitas vezes cheio de cisto hemorrágico da coleta, e daí não é tão fácil na segunda vez começar a crescer os outros folículos, você perde um pouco o parâmetro. Quem tem pouco óvulo na primeira é excelente opção de fazer. Não necessariamente vai responder bem, mas a maioria delas vai responder bem. Então, nada mais é do que uma dupla estimulação. A gente faz uma coleta convencional, com uma estimulação na fase folicular, e depois uma estimulação na fase lútea, pegando uma outra onda, e aí a gente muitas vezes consegue estimular. Também não é para todo mundo, né? Mais ou menos, a gente tem uma média de uns 80% de boa resposta, mas tem 20% das pacientes que não respondem nessa segunda fase. E é importante dizer que é uma segunda fase um pouco mais longa, então a gente acaba gastando um pouco mais de medicação. E daí não dá para fazer uma baixa estimulação, Exatamente. A gente tem que fazer uma estimulação maior. E perguntaram se são 5 dias após a primeira coleta, contando o dia seguinte, após como o primeiro dia? Não precisa ser obrigatoriamente seguir os 5 dias à risca. O usual é a gente usar 5 dias, mas tem casos que eu começo, por exemplo, no sexto também, não tem problema. Então, no dia da coleta, 5 dias depois, às vezes não tem como a paciente vir nesses 5 primeiros dias, não tem problema começar no sexto ou até no sétimo. Mas o que os estudos em geral usam é começar 5 dias após a primeira coleta. Na verdade, nesse protocolo chinês, que foi que surgiu inicialmente, que depois teve toda essa ideia do Duostin, inicialmente ele fazia até com menos de 5 dias. 4 dias. Né? Já fazia 2, 3 dias depois da coleta, ele já emendava outra. Mas 5 dias, a princípio, é o que é mais consenso de todo mundo fazer. Acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre as medicações adjuvantes. Então, são medicações que não propriamente estimulam a ovulação, mas conseguem ajudar principalmente nos casos de má resposta e baixa reserva, né? Só para encerrar aquelas perguntas, se o custo do Duostin é o mesmo que do Mafib, ele é similar, a segunda às vezes gasta um pouquinho mais de medicação, e na verdade são 2 coletas, e
Então, uso das coletas do laboratório. Então, é possível também, às vezes, começa a estimular, o ovário só tem um folículo na primeira vez, a gente induzir a ovulação, não colher e 5 dias depois começar a estimulação, tentando ver se a segunda vai mais. Até assim, a quimio e PGO, quando tem a gente faz o DOSTIM, como são 2 coletas muito seguidas, a gente faz um preço menor para a segunda coleta, mas daí as medicações é meio similar o que gasta em um e outro. Agora a Paula está falando aí das medicações adjuvantes. A gente tem que pode auxiliar, né? Então os androgênios, que seria a testosterona, o DHEA, tá? Normalmente a gente consegue uma resposta quando usa por pelo menos uns 3 meses, não é uma coisa que a gente consegue começar hoje, amanhã eu já tenho uma resposta, né? A paciente tem que estar usando há mais tempo para ter um retorno. Uso do GH, que é o hormônio de crescimento, tá? Em alguns trabalhos demonstraram que ele ajuda na esteroidogênese, ele melhora até a qualidade endometrial, ele é um hormônio de crescimento que vai melhorar ele vai estimular todas as células de crescimento e ele melhora o fator de crescimento. Quando a gente vê os folículos das pacientes que usaram, o líquido folicular dessas pacientes que usaram um GH, tem uma quantidade maior de UIGF, que é um hormônio de crescimento, tá? E tem também, a gente pode usar o estrogênio na segunda fase do ciclo. Todos esses são adjuvantes, medicações que a gente pode associar, né? Fora as vitaminas, com a enzima Q10, o resveratrol, outras fórmulas multivitamínicas que também auxiliam nessa melhora da qualidade dos óvulos, né? Então são medicações adjuvantes que a gente vai entrar junto com o estímulo e que em alguns casos podem sim ter algum benefício, tá? O jeito de usar o GH também pode variar muito, né? Tem protocolos que a gente começa com o GH até 40 dias antes do estímulo, tem protocolos que a gente começa junto com a menstruação, tem muitas variáveis, mas em alguns casos a gente nota benefício sim de associar essas medicações. Tem uma paciente que perguntou que ela tem um antimileriano de 0,02 e se seria indicado doação. O antimileriano, quando ele está abaixo de 1, ele vai indicar uma resposta. Às vezes ele está 0,15, às vezes 0,7, não tem tanta associação assim, tão direta daí quando ele está assim tão baixo. O antimileriano de 0,02 é muito baixo, mas pode ser que o ovário ainda tenha óvulo. E também vai depender muito aí da idade da paciente. Então, uma paciente jovem com antimileriano baixo, às vezes tem dificuldade de ter algum óvulo, mas quando tem um óvulo tem mais chance desse óvulo ser de boa qualidade. É diferente de ser uma paciente, por exemplo, acima de 40 anos e um antimileriano 0,02. É possível tentar uma estimulação ovariana com qualquer antimileriano. Se não tiver resposta, a ovodoação é sempre uma excelente opção. Lembrando que quando não tem óvulo, ovodoação é uma opção bem viável e com chances de quase 70% de gravidez. Uma outra pergunta importante é qual que é o protocolo para paciente com ovário policístico? Então seria o outro extremo ali da curva. A gente está falando das baixas respondedoras. Normalmente os pacientes com ovário policístico têm uma boa reserva ovariana, mas com isso tem um risco maior de hiperestímulo ovariano. Então, sem dúvida, tem que ser um protocolo com antagonista, porque aí na hora de fazer a maturação dos óvulos, a gente consegue evitar o uso do HCG, que é o que vai desencadear o hiperestímulo mais grave. Então, a gente faz a maturação com um agonista, né, do GnRH. E se esse estradiol subiu muito, se ela teve muitos óvulos, como isso diminui a receptividade endometrial, a gente congela os embriões ou os óvulos e faz uma transferência num outro ciclo depois que o ovário já voltou ao tamanho normal, tá? Nessas pacientes a gente não costuma usar uma dose muito alta de gonadotrofina, a gente pode reduzir a dose e sempre fazer com antagonista. Tem pacientes que têm o ovário tão bloqueado, aqueles síndromes de ovário policístico que nunca foram tratadas, paciente que não usou anticoncepcional nunca. Às vezes a gente prefere usar um pouco anticoncepcional, baixar essa relação LHF-SH antes de começar o estímulo, porque senão às vezes acaba sendo um estímulo muito lento, o ovário demora muito para responder. Então às vezes usar um anticoncepcional prévio pode ajudar também, tá? Tem uma paciente que perguntou que tem esterossalpingografia e espermograma, todos os exames normais, está tentando há 3 anos
e já tentou indução da ovulação e não conseguiu engravidar e tem 40 anos. Nesse caso, o fator de infertilidade aí está sendo a idade. Mesmo com todos os exames normais, quando uma paciente com 40 anos, é possível tentar baixa complexidade, mas quando não dá certo, a opção é fertilização in vitro, porque tem alta chance de terem embriões alterados. Então, nesse caso, com 40 anos, a indicação é fertilização in vitro mesmo. Já fez outras tentativas de tratamentos mais simples, então ficar também adiando muito você ir para um tratamento de alta complexidade, você vai acabar perdendo a chance de pegar um ovário que ainda responde, que pode ter óvulo de boa qualidade. Tem uma paciente que perguntou também o que fazer na pré-menopausa, né? Então, são mais ou menos esses protocolos alternativos mesmo, né? Se a paciente quer tentar com seus próprios óvulos, a gente vai tentar ver como foram as respostas anteriores. A mini-FIV pode ser uma opção, tá? Para tentar pegar um óvulo de mais qualidade. A gente pode tentar 2, 3 coletas, fazendo dostin ou não, acumular uma quantidade maior de óvulos, para ir depois fertilizar e poder tentar deixar para blastocisto. Uma coisa que é importante, quanto maior a idade, mais óvulos a gente precisa, porque a qualidade desses óvulos é pior e com isso a gente vai precisar de mais óvulos para ter um blastocisto geneticamente normal. Então, quanto maior a idade, é mais difícil da gente conseguir óvulos, porque essa paciente vai ter menos a reserva ovariana e é quando a gente mais precisa de óvulos. Então, realmente, esses casos são sempre um desafio. A gente tem que avaliar o que já foi feito, o que de medicação que você já usou, para ir tentar ver o que vai ser melhor para você, tá? Mas o dostin seria uma opção nesses casos e a mini-FIV também, tá bom? Aqui, não tem muito a ver com o protocolo, mas já perguntaram 2 vezes sobre transferências de D3 e D5. Tem até uma paciente que fala que já fez várias transferências, que tinha 7 embriões, transferiu em D3. Quando tem bastante, a gente tem a tendência a levar para blastocisto. Por quê? Porque a gente se tem bastante opção de embriões, é melhor a gente pegar o melhor embrião e daí fazer uma transferência com maiores chances de dar certo. Não é errado transferir em D3, né? Mas vai ter uma tendência, você pode demorar mais porque fazer mais transferências. Agora, você pegar um embrião que ia virar blastocisto, se você transferir em D3, você não está prejudicando ele por ter transferido antes. Até acredita-se, se você tem 1 ou 2 embriões somente, daí seria uma possibilidade de você transferir já em D3, quem sabe seja melhor para ele, já que é o único embrião que você tem, ele dentro do útero, ele vá melhor do que dentro do laboratório. Mas se você tem outros embriões, é melhor você deixar para blastocisto, porque daí você sabe que realmente é um embrião que tem mais chance de implantar. É como se fosse uma seleção natural, né? A natureza com certeza erra menos que a gente, erra menos que o embriologista. Então, quando a gente deixa para blasto, o embrião que chegou até blastocisto, ele passou por essa seleção natural. Agora, quando a gente não tem o que selecionar, tem 1 ou 2 embriões, talvez melhor incubadora seja o útero mesmo, né? Então... E perguntar se transferir 1 ou 2, um embrião que é normal, o que é melhor? Se é um embrião biopsiado, mostrando que ele é normal, a tendência é transferir um só. Existem alguns estudos dizendo que você transferir 2 embriões, você poderia até prejudicar a chance de implantação deles do que transferir um. Existem alguns casos que uma alteração imunológica, uma alteração do exame do KIR, que é para casos muito específicos, que realmente nesses casos colocar 2 é pior, e o fato de aumenta o risco de generalidade. Então a tendência é colocar só um. Mas como mesmo o paciente jovem criaria uns 40% de embriões que são embriões alterados, que não implantaria, então a nossa tendência é, quando não tem biópsia, colocar até 2 embriões. Mas um embrião de excelente qualidade, em paciente jovem ou com qualquer idade, um embrião biopsiado, a tendência é colocar um embrião só. A Ana até perguntou aqui, com 42 anos, embrião biopsiado, a chance é grande? É grande sim. Uma vez que o embrião já foi biopsiado e ele é euploide, a idade deixa de interferir, até porque o difícil foi chegar até aqui e ter um embrião geneticamente normal. A partir do momento que você tem essa chance de implantação aí é maior do que 60%. Boa sorte, viu? Perguntou como que é nosso protocolo de estimulação ovariana para paciente com FIV.
A gente não tem um protocolo específico para todas as pacientes, né? Então vai depender muito da avaliação da paciente. Normalmente, o que acontece, acima de 35 anos principalmente, a gente sempre associa algum LH, que no caso seria ou o Pergoveres ou o Menopur, né? E geralmente a gente combina os dois com um pouquinho de recombinante. Ou às vezes faz só o Menopur também 300, mas a gente costuma associar um pouco de urinário com um pouco de recombinante e geralmente põe um pouquinho de LH, tá certo? Juliana... E se forem pacientes que têm um LH muito bom, e daí a gente já vai ter uma tendência a poder usar medicações mais baratas, tipo o Fostimon, por exemplo, né? Porque todos os protocolos são bons. Agora a gente tem que adequar a cada paciente. Isso é importante. Uma vez me perguntaram qual medicação é melhor, eu quero usar a melhor medicação que existe. Na verdade, não tem isso. Todas as medicações têm boa eficiência, boa eficácia, todas são boas. É que nem sempre o que é melhor para mim pode ser melhor para você, então realmente não tem muito como a gente adivinhar. É meio indo pelo histórico, individualizando mesmo. Não tem, eu quero usar o melhor. Não, às vezes não é o que foi melhor para sua amiga, não é o que é melhor para você, entendeu? Todas as medicações são bastante similares em resposta, em número de óvulos, em taxa de gestação, tá? E perguntaram também se a alimentação pode auxiliar. E pode, a gente até tem um e-book que você pode baixar no nosso site, que é a dieta mediterrânea. É uma dieta que já tem muitos estudos que mostraram que essa dieta está relacionada tanto com a fertilidade do homem quanto a fertilidade da mulher. Então, assim, a dieta não vai fazer milagre, mas é uma ajuda a mais que pode estar aí na qualidade do óvulo, na qualidade do sêmen e melhorar a chance de sucesso, sim. Uma coisa que é muito importante quando a gente está fazendo fertilização, a gente não consegue estimular o que a paciente não tem. Então, por exemplo, se ela já não tem mais óvulos, se ela já está na menopausa, se ela tem uma baixa reserva ovariana, com as medicações eu não vou conseguir fazer com que ela produza novos óvulos, tá? Os óvulos nasceram com a gente e vai chegar uma hora que vai acabar esse estoque. O que a gente consegue é estimular o que existe, o que foi lá recrutado pelo ovário. Então, a medicação a alimentação, as vitaminas, a indução da ovulação vai melhorar a qualidade desses folículos, mas do que já existe. Quando esses folículos acabam, a gente não consegue mais produzir, mesmo as técnicas de rejuvenescimento ovariano, tudo isso, a gente consegue reativar o que ainda está lá no ovário. Quando essa reserva acaba, a gente não consegue mais fazer com que o ovário volte a produzir óvulos. E até uma paciente que tem 40 anos perguntou como que saber se o ovário vai responder. Os exames de reserva ovariana, antimileriano, a contagem dos folículos antrais, eles vão predizer para a gente se tem chance de responder e ter óvulos, né? Então, se a gente vê folículos antrais, você tem um antimileriano acima de 1, você tem uma boa chance de ter uma boa resposta. Ter a baixa reserva não significa que o ovário não vai responder, significa só que ele tem uma chance maior de vir a ter só 1 a 3 óvulos numa coleta. Agora, é importante que a gente dizer que não tem exame para que diga a qualidade do óvulo. Então, às vezes, tem paciente que consegue só 3 óvulos e forma 3 embriões de excelente qualidade com esses 3 óvulos, né? E tem pacientes que conseguem um número grande de óvulos, mas esses não são de boa qualidade. A gente só vai saber isso na hora que testar usar, né? Então, quando ver a taxa de fertilização, como vai ser o crescimento dos blastocistos, isso só fazendo para a gente saber. Muitas vezes um casal considera que era de uma infertilidade sem causa aparente, então a paciente ovulava, tem tudo normal e não engravida, e depois a gente vê que o óvulo era de má qualidade. E é difícil a gente saber isso porque não tem exame que preveja. E tem uma coisa que às vezes muda muito. Na mesma paciente, o mesmo protocolo, às vezes de um mês para outro é completamente diferente a resposta. Isso também não tem explicação. Provavelmente foi aquela corte folicular que não era tão boa e a do outro mês foi. E às vezes a gente se surpreende mesmo. Tem uma paciente mesmo que coletou 3 óvulos no primeiro mês, no outro mês com o mesmo estímulo coletou 9. Então isso varia também na mesma paciente e até com as mesmas medicações. Então não desistam, não é porque às vezes não foi bem num ciclo que isso vai ser sempre assim. Às vezes foi aquele mês
que não foi legal. E uma paciente só perguntou 44 anos que ela fez o Duostin, teve 11 ovos. O Duostin é uma excelente opção quando a paciente está disposta a fazer mais de uma coleta. Se for fazer mais de uma coleta, o Duostin é a melhor opção, você tentar emendar uma na outra. Pode ser o caso de na segunda não estar indo bem e a gente tem que cancelar. Mas, em geral, quando se vai optar por ter mais óvulos, então vai fazer 2 coletas e para uma paciente de 44 anos é melhor ter mais óvulos, porque a gente sabe que a alta porcentagem desses óvulos vão estar alterados, então o Duostin é realmente uma boa opção. Tem só mais uma pergunta com relação à indução em baixa complexidade. O que a gente faz? Acho que é legal da gente falar também. Então, aí, quando a gente vai fazer uma inseminação ou um coito programado, ou seja, a gente só vai estimular a ovulação, mas a gente não vai colher os óvulos, então, o que a gente considera de baixa complexidade, a gente não pode ter mais do que 3 folículos crescendo. Porque senão, caso venha ter uma gravidez e tiver ovulado com 4 óvulos, 5 óvulos, pode ter uma gravidez de quádruplo ou uma gravidez de quinto. Então a gente tem que ter no máximo 3 óvulos crescendo, 3 folículos crescendo. Então, nesse caso, a gente usa baixa dose de medicação. Podemos associar via oral, só oral, como o letrozol ou o clomifeno. Usar só as injeções, tem no máximo aí 75 unidades por dia, normalmente. A não ser quando não responde, daí você pode ir aumentando um pouco a dose. E pode associar as duas coisas, usar protocolo que você usa o via oral, geralmente os via orais só por 5 dias, podendo começar no segundo, terceiro, quarto ou quinto dia, e usa por 5 dias, né? Tanto o letrozol como o clomifeno. E os injetáveis também, geralmente a gente começa no 3º dia. É muito importante a gente fazer o controle de ultrassom. Eu vejo muita paciente tomando por conta clomifeno, letrozol. E primeiro que a gente não sabe se a paciente está respondendo ou não. Às vezes não está respondendo e está tomando uma medicação ali que não está fazendo efeito nenhum. E mais grave que isso, às vezes está respondendo com múltiplos folículos e depois ter gestação de quádruplos, quíntuplos, que é uma tragédia. Então é importante fazer o controle de ultrassom, tá? E acho que só mais uma pergunta com relação à retirada das trompas, se pode diminuir a reserva ovariana. Então, assim, teoricamente, se a gente está mexendo na trompa, a gente não está mexendo no ovário, não. Mas, muitas vezes, o paciente fez laqueadura, a gente vê que tem uma tendência a ter uma menopausa mais cedo e ter uma diminuição da reserva ovariana. Isso pode estar relacionado que no momento da cirurgia diminui a vascularização para o ovário. E aí, com isso, a gente estaria prejudicando. Principalmente uma trompa às vezes está muito aderida ao ovário, então para você soltar ali a trompa, às vezes pode prejudicar um pouquinho a vascularização do ovário. Então, assim, teoricamente não, mas dependendo da cirurgia, pode sim diminuir um pouquinho o fluxo de sangue para o ovário e reduzir a longo prazo essa reserva ovariana, tá? Mas em casos de hidrossalpinge clínica, que a gente vê no ultrassom, isso melhora muito a taxa de implantação, então a cirurgia supera. Porque esse líquido que acumula na trompa pode ir para o endométrio e atrapalhar, não ser bom para o embrião que está tentando se implantar. Então tem indicação sim de retirar nos casos de hidrossalpinge, tá bom? Vamos então encerrar por aqui, né? Qualquer pergunta que vocês quiserem mandar, podem mandar para o nosso Instagram, para o Instagram do IPGO ou para o e-mail saúde@ipgo.com.br que a gente responde, tá bom? Muito obrigado. Obrigada pela presença, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.